meus irmãos, que o amor do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Inspirada pelos exemplos de 3 grandes mulheres na prática da fé, amor e caridade, venho partilhar contigo o alimento para a alma. Neste encontro, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Maria de Nazaré, que nos ensinou o verdadeiro significado do amor ágape. Também vamos aprender sobre o caminho da reforma íntima com a nossa irmã Hermance Dufaux e vivenciar a transformação moral e espiritual que todos devemos buscar. E por fim, vamos refletir com algumas frases atribuídas à irmã Teresa de Calcutá, que nos inspirou com a sua benevolência na caridade, o serviço da verdadeira entrega ao próximo. Espero que este encontro possa tocar o seu coração e despertar a sua consciência na busca constante do prazer em estudar e aprender. Que possamos reconhecer e valorizar as qualidades e os desafios sem discriminação ou preconceito. Que possamos compreender que somos todos espíritos filhos de Deus e que estamos aqui para crescer e amar. Vamos começar refletindo sobre a questão 202 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Os espíritos respondem: isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que tiver de sofrer. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Ambos os sexos, feminino e masculino, trazem sua essência energias distintas, com construções imprescindíveis e necessárias para o progresso moral e espiritual aqui no plano físico. Sem dúvida, devem trabalhar juntos, desenvolvendo harmonia para que se ocorra a evolução. Para tanto, neste encontro a abordagem será especificamente sobre o sexo feminino. Vamos refletir sobre as ações e as faculdades psíquicas desse ser. Uma das funções do organismo feminino, o que tem um papel predominante, é ser um ninho que acolhe o espírito encarnante. Entretanto, por mais que seja este o papel que cabe à mulher, nem todas reencarnam com essa missão. Cada espírito vem com seu propósito, dependendo das suas provas ou expiações. Portanto, a função de gerar uma vida pode ser aplicada de diversas maneiras, sem que se perca a essência das características do sexo feminino. A mulher sabe sentir, é intuitiva e ama profundamente. Engana-se quem pensa que ela é um sexo frágil. Ela também carrega em si a força e a coragem. E é exatamente isso que veremos nesse singelo estudo. A história de 3 espíritos, mulheres que cumpriram sua missão aqui no plano físico e que hoje continuam esse belo trabalho nas esferas espirituais. Maria de Nazaré, Hermance Dufaux e Teresa de Calcutá. Que Deus nos inspire a seguir os exemplos que serão aqui relatados e, acima de tudo, que possamos praticá-los, pois é isso que o nosso Mestre Jesus espera de nós todos os dias. Meus irmãos, segundo o livro Maria de Nazaré, do autor João Nunes, ditado pelo espírito Miramês, Maria não foi apenas uma simples serva que deu à luz ao menino Jesus. Maria é um espírito puro, que já trabalhava no auxílio de irmãos na esfera espiritual, antes da sua encarnação no planeta Terra. A sua escolha para ser a mãe de Jesus se deu devido ao seu alto nível. Pense, somente um espírito tão iluminado poderia assumir e concluir uma missão de existência tão complexa, trabalhada na mais profunda simplicidade, envolvida com amor ágape. Somente um espírito puro poderia aceitar, mesmo que temporariamente, sair das zonas angelicais para adentrar um corpo físico, absorvendo em suas entranhas a densidade da matéria, para servir a um povo sedento
de entendimento e compreensão do verdadeiro amor de Deus. Sem dúvida, a encarnação de Maria nos ensina que nada é feito sem a mão abençoada do nosso Pai Maior e que tudo tem um propósito dentro do planejamento das leis divinas. Vamos refletir na passagem de Lucas, capítulo 1, versículo de 30 a 31. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Vejam, quantas são as tribulações que acometem o espírito enquanto encarnado. Mesmo Maria, com seu alto nível de elevação, sabendo da sua grande missão de trazer ao mundo físico o Mestre Jesus, vivenciou na carne as emoções do medo e as incertezas da vida. Quantos de nós, como Maria, sentimos medo, por vezes perdidos, sem saber o que nos espera do futuro? Envolvidos com a matéria, muitas vezes hesitamos em cumprir aquilo que prometemos previamente durante o nosso processo reencarnatório. Mas, se paramos para refletir, o que são os nossos desafios diante do de Maria? Será que teríamos a coragem que ela demonstrou ao longo da sua passagem aqui neste plano e encarar a maior de todas as dores de ver o nosso filho pregado na cruz? Irmãos, não quero aqui desmerecer os desafios de cada um, pelo contrário. Mas nossos obstáculos são infinitamente menores do que os que viveu a mãe de Jesus. Quando o medo bater à sua porta, lembre-se de que Deus cuida de cada um de nós. E os desafios que nos são apresentados ao longo da jornada são aqueles necessários para o cumprimento da nossa missão. Provas e expiações rumo à nossa evolução. Aproveitemos o curto tempo que estamos aqui e sejamos vigilantes e perseverantes. Trabalhemos no amor, na gratidão e no serviço do bem. Deixemos a luz entrar e se fazer presente, com a coragem no agir e a docilidade nos passos. Façamos como Maria, que mesmo envolvida pelo medo, entregou-se ao mais por amor, segundo uma outra passagem de Lucas, no capítulo 1, versículo 38. Eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a sua palavra. E vamos refletir mais uma passagem, que está em João, capítulo 19, versículo de 25 a 27. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo João, a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho, e ao discípulo: Aí está a sua mãe. Como espíritas, sabemos que a vida não termina no túmulo, mas isso não impediu Maria de sentir a dor e o sofrimento ao ver o seu filho em condições tão deploráveis. Depois do último suspiro de Jesus, ela foi amparada pelo discípulo João e desceu do Calvário. Ela permaneceu por mais algumas semanas em Nazaré e depois partiu para continuar a sua missão. Sim, meus irmãos, pois a sua missão ainda não havia terminado. Não era a hora de se entregar ao luto, mas de seguir o exemplo de amor ágape de seu filho. Maria continuou a divulgar e a praticar o evangelho por todos os lugares onde Jesus passou. Irmãos, a lição que recebemos aqui é de uma mãe, uma mulher que não desistiu da sua missão de trazer ao mundo aquele que nos ensinou o verdadeiro amor, o Evangelho vivo. Maria enfrentou inúmeras tempestades, e em todas elas
usou a sua força interior e a sua fé em Deus. Talvez nenhum de nós tenha essa capacidade. Isso porque, nas nossas orações, muitas vezes egoístas, nós só pedimos, esquecendo de que não é o que queremos, mas o que precisamos. Esse foi o grande mérito de Maria. Ela sabia que tinha que passar por tudo aquilo. E sabe o que ela fazia? Com humildade e serenidade em suas orações, ela agradecia a Deus. E com força e coragem e muito amor no coração, ela seguia sua missão. E inspirados pelas palavras do Mestre Jesus, eis aí a tua mãe, como filhos, vamos nos aconselhar com a nossa mãezinha querida, orar pela sua intercessão, para que tenhamos a sua força e coragem diante daquilo que ainda nós não aceitamos. Ter o discernimento de compreender o que precisamos e encher os nossos corações de alegria para sentir o verdadeiro amor ágape. E aqui vamos refletir sobre uma frase do nosso querido irmão Chico Xavier. Isso também passará. Maria retornou à pátria espiritual assim que terminou sua missão no plano físico. Ela continuou o trabalho que já exercia antes do seu encarne, comandando inúmeras organizações, dentre elas a Legião dos Servos de Maria, narrado no livro Maria, Mãe de Jesus, de Francisco Cândido Xavier e Ivone Pereira. Nestes lugares, ela acolhe, no seu colo materno, inúmeros irmãos em sofrimento dos mais diversos tipos. Ela zela por seus filhos, envolvendo-os com as energias salutares necessárias para que eles possam reencontrar a luz em meio a tanta escuridão. Quantas mães terrenas se despedem de seus filhos todos os dias? Espíritos que deixam a carne nas mais variadas situações que a cada encarnação competem. Mãe, não chore. Acalme o seu coração. Substitua as lágrimas de dor pelas lágrimas do amor, na certeza de que aquele que foi designado nesta encarnação para ser o seu filho ainda vive, acolhido no colo materno da Rainha de todos os Espíritos, Maria de Nazaré. Continuando, agora vamos conhecer um pouquinho da história de Hermance Dufour. Ela foi uma importante médium e colaboradora do Espiritismo. Ela nasceu em 1841 na França, em uma família católica e nobre. Desde a adolescência, ela manifestou suas faculdades mediúnicas, que chamaram a atenção de médicos e estudiosos. Em 1857, ela conheceu Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e se tornou sua fiel auxiliar. Ela participou ativamente de suas publicações, entre elas a Revista Espírita. Este é um breve resumo da vida de Hermance, para que você possa conhecer um pouco mais sobre esse sublime espírito. Mas nesse encontro, vou relatar o belo trabalho que Hermance realiza do plano espiritual, transmitido pelo médium Vanderlei Oliveira, autor de vários livros espíritas. O tema central será a prática do autoconhecimento no estudo da reforma íntima, um dos pilares da evolução moral e espiritual. Pois é através do estudo de nós mesmos e buscando entendimento no Evangelho de Jesus que conseguimos trilhar mais harmonicamente o nosso caminho. Se com Maria de Nazaré podemos vivenciar a verdadeira prática do amor ágape, com Hermance vamos aprender que para alcançar este verdadeiro amor, precisamos, antes de tudo, nos aceitar e amar plenamente a nós mesmos. E vamos refletir sobre uma mensagem da nossa querida
irmã Hermance, que está no livro Reforma Íntima Sem Martírio, na página 23. Faça as pazes com suas imperfeições. Descubra suas qualidades, acredite e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Muito bem. Muitos de nós buscamos a casa espírita movidos pela dor. Dores que nos afligem, que muitas vezes ignoramos a origem, por causa da nossa cegueira espiritual. Na casa espírita, somos acolhidos com uma conversa fraterna, assistimos às palestras que nos trazem a palavra consoladora do Evangelho e recebemos o passe magnético. Então sentimos que a paz nos envolve. Mas será que isso é suficiente? Será que nos libertamos definitivamente das nossas dores? Se observarmos bem, veremos que apesar de tantos benefícios, ainda permanecemos no estado de inércia, na passividade. E qual é o resultado disso? É provável que a paz seja passageira. E se olharmos para dentro de nós, constataremos que as dores ainda nos acompanham. E aí vem a pergunta: como solucionar? Meu irmão, existe um caminho. Eu o conheço bem, pois já estou nele há algum tempo. Já vou te alertando, se quiser segui-lo, ele é longo, com algumas curvas, às vezes difíceis, mas com uma paisagem maravilhosa. E sabe qual é a melhor parte? Ele não está longe, ele está dentro de cada um de nós. E para acessá-lo, devemos iniciar uma reforma, a reforma íntima. Se você achar que a palavra reforma é um pouco forte, você pode substituí-la por renovação íntima. O importante é sairmos da inércia e buscarmos em nós os recursos necessários para a autotransformação que a nossa amada irmã se nos propõe. Com um passo de cada vez, vamos penetrar no nosso íntimo, aquele lugar que só nós e Jesus conhecemos. Abraçando as nossas imperfeições com leveza e esperança. Acolhendo as sombras, ainda na condição de espíritos imperfeitos que, buscando a disciplina e educação na força do bem, daremos início ao processo da nossa transformação moral e espiritual. A dor continuará conosco, mas nos ensinando a ver através dela o quanto somos abençoados e agraciados pelo nosso Mestre Jesus. Desperte, meu irmão, a sua hora chegou. Vamos continuar a nossa reflexão com uma outra passagem, também no livro Reforma Íntima Sem Martírio, agora na página 64. Hermance nos diz: cumplicidade e comprometimento são palavras de ordem no desafio do autoburilamento. Irmãos, já conhecemos o caminho da nossa reforma íntima. É hora de nos libertarmos do homem velho para receber um homem novo. Para seguirmos firmes na jornada que nos aguarda, precisamos planejar o nosso projeto de vida do bem, cultivando a terra para colhermos bons frutos. Como semeadores de Jesus, devemos saber distinguir o joio do trigo, isto é, o mal e o bem. O bom semeador é aquele que reconhece os prazeres transitórios da matéria e os verdadeiros valores morais e espirituais. Tenhamos a paciência de entender que a reforma íntima não é uma tarefa imediata, mas sim o fruto de muita disciplina, seguindo o exemplo da nossa querida Hermance. Para superarmos a rotina materialista, é preciso esforço, metas, ideais e compromisso. Pois mesmo tendo lançado semente boa na terra, as ervas daninhas aparecerão, nos convidando ao trabalho contínuo na seara do bem.
E chegado o momento da colheita, com a mansuetude que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, separemos o joio do trigo. E assim, fortalecidos com o alimento divino, daremos início ao novo plantio, dando continuidade ao nosso projeto de vida no bem. Vamos continuar refletindo agora uma passagem da página 194. Querer ser melhor e não conseguir tanto quanto gostaríamos. Eis a mais comum das angústias durante o trajeto de aperfeiçoamento na vida. Irmãos, quando nós já estamos vivenciando o processo de reforma íntima, podemos sim nos iludir com o perfeccionismo, ao vermos os primeiros resultados. Porém, qualquer contrariedade pode abalar a nossa confiança e nos levar a uma atitude de autocensura, baseada no perfeccionismo que cultivamos. Segundo Hermance, sofremos a angústia da melhora, quando aplicamos o perfeccionismo à nossa lapidação, um inimigo perigoso para o nosso progresso moral e espiritual. Ser espírita, estudar e atuar em atividades sociais não nos faz seres divinos. O autoconhecimento ele é essencial para a nossa reforma íntima e é por meio dele que identificamos as nossas falhas, buscando o remédio do auto-amor. Devemos buscar a melhora contínua, recomeçando sempre que for preciso, sem nos impor exigências ou cobranças e buscando a paz com as nossas imperfeições, até que um dia, em futuras existências, possamos nos tornar espíritos perfeitos. E por fim, vamos conhecer sobre a nossa irmã Teresa. Teresa de Calcutá se entregou ao serviço dos irmãos que padeciam do corpo e da alma durante a sua jornada terrena. Seus exemplos de amor ultrapassam os limites da eternidade. Assim como Maria de Nazaré nos ensinou a verdadeira prática do amor ágape, e Hermance nos indicou o caminho para alcançar esse amor, aceitando-nos e amando-nos, Teresa de Calcutá nos fez entender o verdadeiro significado da caridade benevolente. Por meio de algumas frases atribuídas à nossa querida irmã, vamos refletir sobre as nossas ações, buscando exercer a prática da caridade, tão necessária para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Vamos começar refletindo sobre uma frase da nossa querida Teresa de Calcutá, que está no livro A Força Eterna do Amor, do autor Robson Pinheiro, na página 117. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Irmãos, se pararmos para refletir, quantos irmãos cruzam nosso caminho todos os dias? Vocês já pararam para fazer essa análise? Começando com aqueles que convivem conosco no lar, passando por aqueles no trabalho, nos estudos e tantos outros que encontramos em lugares que frequentemente habituamos a estar. E quantos destes irmãos se sentem mais felizes e acolhidos com a nossa presença? Será que simplesmente ligamos o botãozinho, sabe o botãozinho do piloto automático? E envolvidos em nossos pensamentos individualistas e, na maioria das suas vezes, mundanos, exercemos somente aquelas saudações rotineiras, em suma, vazias? Ou paramos para prestar atenção àqueles que se encontram à nossa frente? Estamos por inteiro para lançar um sorriso verdadeiro, um olhar de amorosidade, um abraço confortante ou uma palavra fraterna? Veja, são exemplos simples, mas de uma grandiosidade que pode ocasionar o bem para que alguém se sinta melhor e mais feliz.
e saia da nossa presença mais confiante. Gestos que podem auxiliar nosso irmão a ganhar um ânimo e encontrar forças para continuar a sua caminhada. E muito mais que isso, tenha a certeza de que esta ação também proporcionará a quem doa essas energias salutares. Na próxima vez que nos encontrarmos com o irmão, façamos esse exercício. Estar verdadeiramente presente é o melhor presente. Vamos continuar agora refletindo sobre uma frase que está na página 97. Quem julga as pessoas não tem tempo de amar. Irmãos, quando optamos pela prática do julgamento, automaticamente somos envolvidos em uma vibração perniciosa. E sem percebermos, vamos nos sufocando de pensamentos e palavras maldizeres que vão manchando toda a nossa aura e o ambiente à nossa volta. Sem dúvida, desperdiçamos tempo, muito tempo, e esquecemos de exercer o principal, que é o quê? O amor. Nós deixamos de amar. Se nós soubéssemos o quanto isso é grave, quanto isso nos prejudica, façamos esse teste. Quando julgamos, maldicemos, como nos sentimos? Tenho certeza de que o coração fica pesado e os sentimentos inferiores, toque, batem a nossa porta. Entram e ficam ali, nos fazendo companhia. Que visita indesejável, não é mesmo? Agora, quando usamos as palavras com amor, bendizemos, que sentimentos afloram? Tenho certeza de que o coração fica mais leve e os sentimentos enobrecedores também batem a nossa porta. Toque. Entram e ficam conosco. Essa visita é gostosa, não é mesmo? Pensemos em como estamos usando o nosso tempo. Que possamos ter tempo de sobra para amar e tempo nenhum para julgar. E por fim, vamos refletir sobre a frase que encontra-se na página 205. O que mais traz felicidade? Ser útil aos demais. Irmãos, a tarefa de servir ao próximo, aquele irmão que, como nós, enfrenta os obstáculos que a vida terrena apresenta como oportunidades para a elevação moral e espiritual, é chamada de caridade. Porém, é necessário usarmos da prudência quanto à prática da solidariedade, para que esta não se torne uma carga pesada, oriunda de um ato de vaidade ou de fuga daquilo que ainda não enxergamos em nós mesmos. Portanto, o autoconhecimento é importante, pois nos permite saber o que realmente nos move, nossas limitações, descobrir qual é o nosso talento e como utilizá-lo em benefício do outro. Somente assim vivenciaremos a felicidade no servir. Quando o trabalho é feito com o coração, ele gera frutos da satisfação do dever cumprido. Além disso, é uma tarefa terapêutica, que auxilia muito mais a nós mesmos, pois ao nos depararmos com a dor alheia, chegamos à conclusão de que as nossas dores são menores, promovendo o processo da cura das nossas feridas. Na maioria das vezes, a felicidade já mora conosco, mas basta um ato de amor ao próximo para descobrirmos e entender que mesmo diante de tantas tribulações, somos abençoados por ter a oportunidade de estarmos aqui no plano físico, junto dos nossos irmãos, passando pelas provas e expiações necessárias. Sejamos felizes. Gratidão por você ter ficado comigo até aqui. Que o nosso Mestre Jesus te cubra de muita paz e amor. Assim seja.